Última parte da nossa aula de materiais compósitos. Bom, em termos de concreto alternativo, né, quando a gente vai fazer um material que vai ser relacionado e ambientalmente favorável, né, se tornar um material alternativo para concreto, o compósito alternativo pode ser feito de duas formas. A primeira é você trabalhar em cima da fase matriz, tá? E a segunda é você trabalhar em cima da fase dispersa desse compósito. Em termos de fase matriz, é mexer justamente no aglomerante, no cimento. É o cimento que você tem ali a fase principal, que une todos, né? Que une o agregado miúdo com o agregado graúdo, né? E dá a sua conformação. Então, qualquer modificação nessa porcentagem do cimento com algum elemento que possa servir de aglomerante, ele já entra nessa categoria. A segunda forma é você trabalhar justamente na fase dispersa. Aí nós podemos fazer uma substituição parcial de um elemento que já é do agregado, que já é do material convencional, ou então nós podemos fazer a inserção de outros materiais, que no caso são as fibras. Bom, então qual que é a característica desejável para um aglomerante alternativo? Tá? Então ele tem que ter uma composição química ou estado vítreo. Tá? O que isso quer dizer? Você tem que ter silício nessa mistura para você saber se ele pode entrar nessa situação de aglomerante alternativo. Tá? Ele tem que apresentar reatividade, que seja a solubilidade, né, ao meio aquoso em condições ambientais e que resulte em endurecimento, ou seja, uma hidratação. Então, a partir do momento que ele entra em contato com água, ele tem que fazer uma reação que gere um endurecimento de material. Ele tem que ter uma granulometria adequada, ou seja, tem que ser pulverulento. Não adianta você colocar um aglomerante que tem essas ótimas características, mas ele não seja pulverulento. Então, um exemplo bem claro disso é quando você vai usar casca de arroz. Se eu usar a casca de arroz, ele tem uma quantidade de silício muito grande. Tá? Só que usar casca de arroz em si não vai me ajudar. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma queima desse material. Depois de eu fazer a queima, eu vou fazer uma trituração para ele virar pulverulento e aí eu posso inserir ele como um aglomerante alternativo, substituindo parte do cimento. Tá? E geralmente nos agregados alternativos ele não vai substituir o cimento. Tá? Ele vai atuar justamente na parte de pozzolanicidade. Então aquela mistura que a gente tem no saco de cimento, que tem a parte pozzolana, se em vez de usar o material convencional, a gente pode usar o material alternativo, é o que sempre tem sido feito. O que a pozzolana faz? Lembrando mais uma vez, ela melhora, né, as reações daquele elemento que forma os hidróxidos de cálcio, né, e ele faz uma reação que aumenta o seu índice de cristais que é formado na mistura do cimento. A pozzolana é isso. Então ele entra dessa forma, tá? Melhorando essa formação de cristalização da massa cimentícia. O aglomerante alternativo, tá? Ele tem que ter o quê? Tem que ter o estado vítreo. O estado vítreo está ligado a silicatos. Tá? O silicato está preso aqui no óxido tricálcico ou no óxido bicálcico, tá? Na mistura do cimento, e que faz com que você tenha aí a sua vitrificação. Tá? Então, quando você está trabalhando com aglomerante alternativo, você tem que analisar o quê? Você tem que analisar a composição química que você tem desse material, para saber se ele é elegível ou não, e você também tem que analisar a sua velocidade de resfriamento na mistura. Tá? Porque se você tiver um calor de hidratação excessivo, você pode vir a ter problemas. Tá bom? E como que é feita essa mistura do aglomerante alternativo dentro aí do nosso saco de cimento? Você pode fazer uma substituição de estado puro ou misturado. Tá? Então, só para a gente poder entender. Quando você tem o saco de cimento, você tem ali a parte de pozzolana, que no material convencional vem de escórias
de alto forno. Tá? A escória granulada de alto forno é o que compõe esse material pozzolânico. Tá? Se eu tiver um material de boa qualidade que seja alternativo, eu posso fazer toda essa mistura baseada em cima desse material alternativo da parte da pozzolana. Tá? Às vezes, não é uma qualidade tão boa, mas é uma qualidade aceitável. Em vez de eu colocar 100% dessa escória, eu coloco uma parte de material alternativo e a outra parte de escória também. Então, ele pode entrar de maneira misturada nesse saco de cimento. Tá? Então, isso daí é o que vai formar essa composição para ele se tornar um aglomerante alternativo. Bom, em termos de granulometria, ele tem que ter uma finura, se eu tenho uma finura elevada, né, do material alternativo, quais os problemas que eu posso vir a ter? Qual vai ser as consequências nesse meu compósito? Eu vou ter uma grande quantidade de água de molhagem. Tá? O que acontece? Vai precisar de uma quantidade de água maior, porque ele pode chupar essa água. Você pode vir a ter maior velocidade de reação. Por que você tem maior velocidade de reação? Porque a finura elevada aumenta demais a sua área de contato. Então, isso é facilitado. Então, você tem um poder aí de velocidade de reação muito alto. Tá? E, de forma geral, você tem um compósito com melhor qualidade. Por que é melhor qualidade? Porque você tendo esse material pozzolânico que vai entrar ali dentro do aglomerante, você consegue melhorar suas reações transformando hidróxidos de cálcio em elementos cristalizados. Em termos de pozzolanicidade, um aglomerante alternativo, quais são as características químicas que são desejáveis? Primeira coisa, o silício tem que ser elemento predominante. Então, se você tem lá um resíduo que ele tem uma quantidade de silício alta e predominante, então ele tem uma grande chance de vir a se tornar um aglomerante alternativo. Se ele tiver a presença de nitrogênio e potássio em elevado teor, isso é um efeito indesejável na sua mistura, tá bom? E carbono com menor teor de pozzolana e aumento do consumo de água, tá? Isso aí são as características químicas necessárias para você trabalhar um material como um material pozzolânico, tá? E uma outra característica é o seu teor de vidro, tá? O que é o teor de vidro? São os silicatos, que é esse estado vítreo que ele vai fazer essa aglutinação. Bom, quais são as vantagens dos aglomerantes alternativos? Ele diminui a energia de produção de aglomerantes, tá? Que hoje você tem uma energia muito alta para poder fazer essa parte do material, então você já diminui isso, porque ele já vai estar praticamente pronto para ser aplicado. Você tem a vantagem de ter uma reciclagem de materiais e a melhoria das características do cimento Portland, porque esse material ele vai entrar como uma pozzolana, melhorando o seu índice de formação de cristais de cimento. Que tipo de resíduos pode ser aplicado? Tá aí, escória de granulado de alto forno, tá? Cinzas volantes de caldeiras termoelétricas, cinzas vegetais, aí depende do cinza vegetal que você esteja usando, você tem que ter o silício, né, como material predominante, cal de carbureto, de indústrias de fertilizante, e sílica ativa, que vem de indústrias siderúrgicas. Em termos de agregados alternativos, quais são as características desejáveis para ele? Tá? Primeiro, ele tem que ser quimicamente inerte. O que isso quer dizer? Ele não pode ter reação com a pasta de cimento. Se ele tiver, ele vai prejudicar o compósito futuramente. Sua superfície, no caso para particulados, tem que ser rugosa, justamente para conseguir ter uma pega adequada e gerar atrito com a pasta de cimento. Tá? Aqui eu coloquei na parte de agregados, mas só para, não é agregados, tá? Mas só para poder complementar. Se a gente estiver trabalhando com material fibroso, concreto reforçado com fibra, por exemplo, se eu estiver trabalhando com fibras, eu tenho que ter essa superfície ramificada, tá? Por quê? Porque essas ramificações que ajudam a dar uma pega no cimento e aumentar o atrito, tá? Se você tiver
uma fibra muito lisa, como no caso a gente tem feito aí na fibra de milho, alguns ensaios, né? Você vai ter uma certa diminuição da resistência do que em relação à qualidade da fibra. A gente fez uma comparação, tá, de algum trabalho aí, pegando, por exemplo, fibra de soja e fibra de milho. A fibra de soja ela é mais fraca do que a fibra de milho, tá, em termos de resistência mecânica pura, só que a fibra de soja ela é mais ramificada. Então, ela tem uma pega, ela consegue dar uma contribuição de resistência melhor do que a de milho, que é mais lisa, por exemplo. Então, ter essas ramificações é importante para ter esse atrito maior. Ele não é agregado, só coloquei aí para a gente poder complementar os comentários. Granulometria adequada, tá? Aí vai ser daquilo que ele vai trabalhar. Se ele é um agregado graúdo, tem que estar acima de 4,76, não pode também ser muito grande por causa de acomodações. Se você estiver trabalhando com agregados miúdos, ele tem que estar abaixo disso. Também não pode ser elemento muito pequeno, de uma finura muito alta, porque senão você vai entrar praticamente como areia fina e você pode prejudicar a sua mistura, tá bom? Então, tem uma granulometria adequada. E o principal, ele tem que ser o minimamente higroscópico possível, tá? Porque quanto mais esse elemento puxa água, né, pior vai ficar para o compósito final, porque ele pode inchar, criar tensões internas e acabar tendo problemas de rachadura. Bom, geralmente o que nós temos aí de resíduos que atualmente é trabalhado, né? Areia de fundição, fibras naturais, tá? Que são as fibras vegetais, serragem de madeira, tá? Aí pega a fibra de madeira mesmo. A baquelite é um exemplo claro e bom de resíduo para alternativo. Areia de tanques de decantação, tá? Esse areia de tanques de decantação fica um pouco também aqui, né? Porque ele tem uma característica boa, mas não é bom utilizar ele diretamente, não. Pelo menos os testes que nós fizemos de curva granulométrica indica que, por exemplo, na estação de Buri, a granulometria dele é muito fina. Então, ele poderia usar um pouco na mistura com o agregado, o miúdo normal, né? Para poder aumentar melhorar sua qualidade de curva granulométrica. Usar ele diretamente no compósito cimentício não é uma boa alternativa por causa da sua qualidade, não porque ele possa estar infectado, porque geralmente isso daí você tem que fazer uma desinfecção antes dessa areia, tá bom? Mas é uma possibilidade também, porque o volume que você tem de areia parada nesses tanques de decantação, tá, não tem destino nenhum, tá? Então ele é jogado fora e descartado de maneira incorreta na natureza. E um outro exemplo aí que a gente falou é a casca de ovo. São exemplos claros aí de resíduos alternativos de agregados. Finalizando então a aula de hoje, tá? Nossa aula ficou baseada em cima dessas bibliografias, tá? Isso aí que passei até um pouco aí do tempo das aulas. O assunto é extenso, pouco tempo para poder explicar tudo que vocês precisam saber. Lógico que a coisa é mais a fundo, tá? A gente só deu um breve conhecimento sobre o assunto, tá? Então, quem quiser se especializar, tem vários artigos acadêmicos sobre isso. Nós temos aqui, inclusive, nos trabalhos que baseou a nossa aula de hoje, em trabalhos de conclusão desenvolvidos aqui dentro da própria Lagoa do Sino. Tá? E é um assunto que eu gosto muito de falar, porque principalmente é a aplicação do que nós temos dentro do nosso campus, do que nós desenvolvemos junto com o GPMAC. Tá? Então, esses daqui estão fáceis de vocês conseguirem ter acesso. Tá? Esse daqui, quem quiser, eu posso passar depois, só me pedir, eu envio o arquivo, tá bom? Para poder estudar mais sobre esses dois trabalhos. Então, finalizo aí a nossa aula de hoje, tá? Falando justamente da parte de compósitos. Desejo para vocês
aí um bom estudo. Não esqueçam de fazer as atividades que estão dentro do Moodle, tá? Não deixe para a última hora. E se tiver alguma dúvida, só pedir para a gente poder ter atendimento. No mais, uma boa semana para todos e bons estudos. Nos vemos na próxima aula com aula prática 2. Tá? Vamos trabalhar agora com a caracterização física de agregados graúdos. Um grande abraço e até lá!